Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós estamos aqui no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis. Nós vamos fazer aqui uma leitura deste item, que é da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Nós vamos fazer aqui uma leitura um pouco breve e nós vamos trabalhar um pouco, nas reflexões também, e com um pouco mais de detalhes, aqui a partir do item 21. Mas é importante que a gente também leia e compreenda, os itens anteriores. Então, vamos começar aqui, pelo item 18, em que Kardec nos traz o seguinte: os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas porque, verificando que há quem pense neles, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. E aqui nos é colocado uma observação para que a gente consulte a segunda parte do livro Céu e Inferno, onde nós temos os exemplos em que espíritos de variadas condições no plano espiritual, espíritos sofredores, espíritos em condição mediana, espíritos felizes, várias situações diferentes nos são relatadas, nos são trazidas pelos próprios espíritos. Eles mesmos relatam a sua condição. Isso é muito importante da gente saber e da gente compreender, porque nos permite enxergar, nos permite entender qual é a situação de um espírito ao chegar no plano espiritual, ao mesmo tempo que nos permite compreender que o resultado das nossas ações durante a nossa existência corporal é que vai fazer com que nós cheguemos a tal ou tal situação. Então, nesses relatos que se encontram ali na parte segunda do livro O Céu e o Inferno, é dali que Kardec tira a base para a construção da sua tese, que nesta obra está formulada na primeira parte, em que se fala da condição dos espíritos ao chegarem no plano espiritual e a sua condição no plano espiritual. É muito importante a gente entender essa parte, e nós vamos falar com um pouquinho mais de detalhes aqui na frente. É só para a gente não pular aqui um pouquinho o raciocínio. Mas é importante a gente ressaltar aqui algumas questões. E isso a gente vê também nas reuniões mediúnicas, nós vemos no nosso dia a dia, sobre nós mesmos e também sobre os outros, para os quais nós também enviamos os nossos pensamentos. Para nós isso é muito confortador, porque nós sentimos a diferença que este pensamento, esta conexão, nos permite, como que essa conexão nos permite nos melhorarmos, nos reanimarmos, nos permite ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de resignação, um pouco mais de coragem, de fé, durante todas as situações que nos acontecem. Muitas das vezes, inclusive, quando nós estamos talvez trilhando por um caminho tortuoso, essas orações aqui para nós encarnados permite também que nós sejamos auxiliados para que a gente perceba o caminho que a gente está tomando. Existem várias questões a respeito disso, mas é importante a gente pensar que aqui, durante a encarnação, o que nós temos é um espírito encarnado, que tem as suas imperfeições, tem as suas dificuldades, mas que tem todas as possibilidades de se arrepender, de se melhorar, de se corrigir. E todos nós aqui, na nossa existência, principalmente aqui no mundo de provas e expiações, somos espíritos que precisamos passar por situações que nos vão permitir progredir e também passar muitas vezes por situações que nos vão permitir resgatar equívocos do passado. Então, quando nós encarnamos e trazemos as nossas imperfeições junto com a gente, essas perfeições muitas vezes se mostram através de tendências instintivas, de comportamentos que nós temos e que trazemos com a gente. É importante de reconhecer que em determinado momento da nossa existência nós também podemos nos despertar, se nós já não o estamos, nós podemos nos despertar e compreender aquilo que realmente importa. E é aí que arrependimento é muito importante, mas também reparação e a reconstrução. Isso é muito importante. Também, quando nós estamos sob o efeito de pensamentos muito negativos, e que também nos permite estabelecer conexões, tomadas mentais com outros seres desencarnados, esses pensamentos, essa mudança de pensamentos para nós também é necessária. E essa oração nos auxilia. Agora, imagina se nós, então, sendo espíritos, aqueles, e já temos necessidade, aqueles que já voltaram para a pátria espiritual e que estão em condição similar ou até mesmo com mais sofrimento do que nós, eles também, assim como nós, precisam dos mesmos auxílios. E essa oração por eles resulta não apenas num sentimento de saber
né, que alguém pensa neles e que isso os conforta. Não apenas isso, mas também permite que eles retomem ali os seus caminhos, renovem os seus pensamentos, sejam consolados também e aliviados também pelo esclarecimento, pelo entendimento. E esse novo desejo, né, essa renovação em si, é tão importante porque lhes permite ter a esperança de saírem ou de alterarem aquela situação em que se encontram, porque antes talvez eles pensassem que eles não tinham outra condição a não ser ficar ali naquela condição de sofrimento por toda uma eternidade. E com esses pensamentos, com essas orações para que esses espíritos sejam esclarecidos, é muito possível que eles possam compreender melhor a sua situação e entender que depende deles alterá-la. Obviamente, é Deus que nos permite todas as coisas. É Deus que nos permite as alterações dos nossos caminhos através das possibilidades que Ele nos fornece. Mas Ele também quer que nós nos esforcemos por alcançar essa condição, a cada um segundo as suas obras. Então, essas orações permitem que eles não só sejam, né, aliviados, como também permite que eles abreviem os sofrimentos. Depende deles quererem abreviar, reduzir o tempo desses sofrimentos. Nós vamos compreender um pouquinho melhor. Né? Vamos aqui ler essa parte 19, Kardec nos esclarece muito bem, e aí a gente continua nas nossas reflexões. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos, por instantes, a realidade das penas eternas e irremissíveis e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Né? Vamos admitir por um instante. Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos. Tais preces, por mais impotente que fossem para os liberar, não lhes seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Na Terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso a uma pessoa caridosa e carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo, sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que, entre os réprobos, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe, ou um filho, e dizeis se, não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusaríeis um copo de água para mitigar-lhe a sede, um bálsamo que lhe seque as chagas. Não faríeis por ele o que faríeis por um galé? Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem com o mal. Olha, isso é muito importante, né? Porque o que, né, a gente tem de esclarecimento, né, através da doutrina espírita, é que nós não temos uma pena eterna. Né? Esse é o esclarecimento muito importante de ser compreendido. Nenhum espírito é condenado a uma condição de sofrimento por toda a eternidade. Né? Não existe este sofrimento eterno, este inferno eterno. Né? Mas também o Espiritismo não nega que exista uma penalidade. Né? A questão é que a penalidade é temporária. O Espiritismo nos esclarece que essa penalidade, este sofrimento, ele é temporário. Né? Por quê? Esta condição é necessária para que o espírito compreenda o resultado das ações que ele fez. Ou seja, ele colhe aquilo que ele plantou. Mas, assim como nós, aqui durante a nossa existência, temos vários dias, né? E em um dia de trabalho, por exemplo, nós perdemos o dia, nós não fomos produtivos, nós procrastinamos, nós não cumprimos o nosso dever. Mesmo que isso aconteça, né, e a gente seja ali, de certa forma, ou responsabilizado, ou isso nos resulte em um prejuízo, né, a gente às vezes pode ser até demitido, perde um dia de trabalho. Né? A questão é que no outro dia nós podemos recomeçar, nós podemos reconstruir. Né? E é isso que o Espiritismo nos está esclarecendo. Não existem as pernas eternas. Pode ser que a gente, pelas nossas próprias escolhas, tenha caído, ou tenha feito, né, ações ruins, escolhas ruins, né, e que nos trouxe sofrimento. Mas essa condição ela é necessária para que a gente compreenda que precisamos agora reconstruir, refazer ou tomar escolhas diferentes daquelas que nós fizemos. Isso está na lei de progresso. É necessário este aprendizado. E Deus, assim como que para nós concede um novo dia de trabalho, para nós, enquanto espíritos, nós podemos ter outras oportunidades. E essas oportunidades de recomeço se dão tanto no plano espiritual, através da renovação dos pensamentos, né, a renovação das atitudes, das vontades, e também
aqui no plano material através de novas reencarnações. Né? Ou seja, o espírito tem a oportunidade de reconstruir o seu caminho, de progredir e resgatar os erros do passado através também das encarnações que lhes são oferecidas. Né? Então, isso é muito importante. A reencarnação nos auxilia a compreender essa misericórdia divina, que nunca fecha as portas para nenhum dos seus filhos, mas deixa abertas essas portas para que o espírito, por si mesmo, procure o bem, para que ele, por si mesmo, trabalhe e chegue até a conclusão do bom caminho a ser seguido. Obviamente que nós somos auxiliados, mas somos nós que temos que trilhar os caminhos. Né? Então, né, só para terminar isso aqui, vou ler de novo, né? A não eternidade das penas, né, que é o que o Espiritismo, né, esclarece muito bem, né, não existindo, portanto, essas eternidades das penas, né, a não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária. A penalidade temporária existe. Dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem com o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Né? Muitas pessoas, né, às vezes questionam o que é feito, né, durante as reuniões mediúnicas, por exemplo, em que se tem a assistência aos espíritos sofredores. Né? É isso. Aqui o resumo. Né? É onde eles vão receber consolações, esclarecimentos, encorajamentos, bons conselhos. Eles vão receber auxílio, vão receber amor. É isso que nós, através dessas reuniões, né, essas reuniões especificamente, né, onde nós auxiliamos os espíritos sofredores, né, através do diálogo, por exemplo, é aí que eles vão ter a oportunidade de serem esclarecidos, de receberem toda essa assistência, todo esse amor. Né? É aí que nós temos a oportunidade de exercer também, né, além de outras maneiras, como a própria oração que nós estamos estudando, nós temos a oportunidade de auxiliar os nossos irmãos. Né? Muito importante de compreender. Antes de chegar no 21, né, temos o item 20, vamos ler ele aqui rapidinho. Outros, né, se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há, nesse modo de raciocinar, uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Né? E nós precisamos compreender que nós somos dotados do livre arbítrio. Deus nos permite as oportunidades para que a gente consiga progredir, se melhorar e se aproximar dele, através das nossas escolhas, porque ele quer que nós aprendamos. Ele quer que nós tenhamos o mérito das nossas ações, ao mesmo tempo que também as responsabilidades por elas. E é nesse processo de livre escolha que o espírito vai adquirindo moral e inteligência. Nisso existe a sabedoria das leis divinas, que nos permite, portanto, este progresso, mas com a nossa liberdade de escolher, uma liberdade relativa, obviamente, né, com certos limites, mas uma liberdade que nos permite aprender o bem e o mal. Né? E nisso é que nós vamos também tendo, né, as consequências dos nossos atos, e muitas das vezes, quando nós ainda não temos essa plena noção do certo e do errado, do bem e do mal, quando ainda existem em nós muitas impurezas decorrentes desse próprio processo de aprendizado, né, nós mesmos causamos a nós sofrimentos, resultado destas escolhas, dessas ações, onde isso tudo tem as suas origens no próprio egoísmo e no próprio orgulho. Mas, assim como nós temos a possibilidade da escolha, né, nós também temos a oportunidade de repensar, de refletir, de escolher diferente. E é nesse processo em que nós, quando caímos em nós, quando verificamos o erro em que nós nos encontramos, também muitas vezes fruto da ignorância, nós temos a oportunidade de redirecionar, de reconstruir. E é aí que o sofrimento ele tende a ter o fim. Porque o espírito arrependido, né, ele pode renovar as suas atitudes e reparar o mal que fez. E é nesse processo de arrependimento, expiação e reparação que o espírito pode terminar o sofrimento em que ele se encontra. Né? Isso é muito esclarecedor. Está lá na obra O Céu e o Inferno, muito esclarecedor a respeito disso. E com relação ao bem e o mal, a origem do bem e do mal, né? Lá na Gênesis, acho que o capítulo 3 fala muito bem sobre isso também. Este processo de progressão espiritual em que nós vamos aprendendo a escolher. Né? Então é muito importante de ler essas obras. Né? Então, há nesse modo de raciocinar uma aplicação falsa, né, do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que concerne a penalidade futura. Essa lei revela hoje os Espíritos do Senhor quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender que, na fé, o que na fé é conforme ou contrário aos atributos divinos. Né? Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se leva em conta ao culpado os remorsos nem ao arrependimento. É-lhe inútil todo desejo de melhorar-se. Né? Esses dogmas de penas eternas. Né? Ele está condenado a conservar-se perpetuamente no mal.
Se a sua condição foi por determinado tempo, a pena cessará uma vez expirado o tempo. Né? Ou seja, uma outra condição é você vai sofrer por 100 anos, né? Ou seja, por um tempo determinado. Né? E após esses 100 anos, a pena vai cessar. Né? Aí vem a pergunta do Kardec, mas quem poderá afirmar que ele, então, possua melhores sentimentos? Por que, depois de 100 anos, essa condição foi alterada? Ele pode permanecer na mesma condição. Então, este é o problema de também condenações por tempo determinado. Né? Ou seja, quem poderá dizer que é exemplo de muitos condenados na Terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mal quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem, né? Ou seja, nas penas eternas. Mesmo que ele transforme a si mesmo, ele vai continuar sofrendo, né? Já que ele havia sido condenado a uma pena eterna. Né? Esse dogma das penas eternas. No segundo, em que existe uma condenação por tempo determinado, seria agraciar a um que continua culpado. Ou seja, depois de um certo tempo, ele pode não ter mudado a si mesmo e continuar na mesma situação, mas o sofrimento dele foi, né, a pena dele, né, melhor dizendo, né, foi cessada. Então isso não faz sentido. Né? Então, olha só, a lei de Deus é mais previdente. Sempre justa, equitativa e misericordiosa, não estabelece para a pena, qualquer que seja, duração alguma. Né? Olha só. Não estabelece para a pena, qualquer que seja, duração alguma. Não existe, então, penas eternas e não existe também penas por tempo determinado. Não existe. Então, como que o Espiritismo nos esclarece e resume a lei de Deus nessa forma muito mais previdente? Isso aqui é muito importante. Olha só. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Ele sempre sofre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem correspondente punição. Olha, isso é o que nós estamos esclarecendo, os Espíritos nos estão esclarecendo. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Ou seja, existe consequência, sim, para as faltas que ele comete. Só que existem, então, várias questões a serem compreendidas. Olha só. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Né? É como Jesus nos ensinou. Aquele a quem mais foi dado, mais será cobrado. Quer dizer, nós podemos nos comparar hoje, né, século XXI, com homens lá, né, no começo da civilização, em que tinham que disputar terreno uns com os outros, né, abrigo, tinham medo, tinham fome, tinham que lutar para sobreviver. Né? Então, se lá eles cometiam um atentado contra a vida do outro, né, mas sem saber as consequências disso, né, desse ato, porque eles ali estavam aprendendo, né, a se manterem vivos, né, estavam mais trabalhando pelo instinto de conservação. Ali, despertando os primeiros, né, as primeiras características, né, as primeiras faculdades da inteligência, né, da moral. Ali nós não podemos comparar com um ser que aqui hoje, no século XXI, comete um atentado contra a vida do outro. Existe aí uma relação de compreensão que atenua ou agrava a falta. Quanto mais sabe, mais culpado é pelo fato de ter cometido a falta. Portanto, a severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta, também desta compreensão das consequências, né, que é feita. Né. Outro esclarecimento. Indeterminada é a duração do castigo. Indeterminada, ou seja, ela não é determinada. O que é determinado? Ah, vai ser por 100 anos, vai ser por 10 anos, vai ser por 50 anos, ou vai ser por toda a eternidade. Ou seja, determinou-se um tempo. Não. O Espiritismo nos esclarece. É sempre indeterminada a duração do castigo. Ninguém, né, coloca ou sabe a duração deste castigo. Por quê? Porque a falta, o castigo, né, resultado da falta, fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. Muito importante. Por que, portanto, que ela é indeterminada? Porque ela depende do arrependimento do culpado e do seu retorno à senda do bem. Isso é muito importante compreender. Então, não existem penas eternas, não existem penas por tempo determinado, ou seja, 50, 100, 200 anos. Não existe. Mas existe o sofrimento, sim. Né? Mas que tem a sua duração dependendo do arrependimento e da vontade daquele culpado em se refazer, se reconstruir, em voltar para o bom caminho. Né? Muito importante ver isso aqui. Então, a duração da pena é tanto quanto a obstinação do mal. Né? A pena dura tanto quanto a obstinação do mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Né? Muito mais consolador isso, né? Do que as penas eternas. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Né? É muito importante. Quem já leu o livro Nosso Lar, tem ali, no primeiro capítulo, né, do André Luiz, né, um exemplo disso. Você vê que o André Luiz passa, ele fica 8 anos ali no umbral, né, passando por sofrimentos muito grandes, né, sofrimentos morais muito grandes.
E ali a gente vê, né, que o sofrimento que ele passou, né, como ele colocou aqui, né, esse castigo ali que ele passou, né, esse sofrimento, né, foram sempre consequências daquilo mesmo que ele havia construído dentro de si, né? Ou seja, o desequilíbrio em que ele se encontrava era resultado daquilo que ele havia plantado durante a sua encarnação. Mas por que isso foi importante? Por que esse sofrimento foi importante? Para que ele pudesse cair em si, para que ele pudesse enxergar melhor. Foi quando, né, ele faz isso aqui que está sendo dito aqui, ó. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Foi quando lá ele relata, né, a sua situação em que ele fez uma oração. Ele diz, né, nem sei por quanto tempo durou essa oração, esse apelo que veio lá do íntimo da alma, né? Mas esse apelo que ele fez do fundo do coração resultou para ele, né, naquele resgate, né, sendo feito por outros espíritos, como nós, progredindo, né, onde Deus permite que eles também, por sua livre vontade, escolham trabalhar e praticar o bem em favor do outro. Por isso que nós precisamos uns dos outros e por isso que nós precisamos praticar o bem uns pelos outros. É por aí também que Deus executa as suas vontades, né? Então, quando o André Luiz volta, né, a si, quando ele sai daquela situação, quando ele recomeça ali o seu aprendizado, ele vê a necessidade da reparação. Ele vê a necessidade do aprendizado, do trabalho, da reconstrução de si mesmo. E ele sabe que para que ele possa progredir espiritualmente, é necessário também que ele trabalhe para reparar os equívocos do passado, né? Isso é muito importante porque nos traz essa ideia da possibilidade sempre. Nós temos sim a nossa bagagem para trás, mas que nós temos a possibilidade de reparar esses erros, né? Tem vários exemplos de Jesus no seu evangelho, né, que nos ensinam isso. Por exemplo, né, quando nós temos lá o paralítico, né, quem representa o paralítico? O que representa o paralítico? Somos nós, né? Estamos paralisados, estamos doentes moralmente. Somos nós espíritos, que ainda estão insistindo na ignorância e no mal muitas vezes. Insistindo no egoísmo e no orgulho. Somos nós os paralisados. E aí vem Jesus, né? Ele pergunta, o que queres que eu faça? E aí somos nós, clamando por misericórdia. Nós falamos, né? Como paralítico, né? Eu quero ser curado. Assim como o cego também, né? Quero voltar a ver. E aí Jesus fala assim, né? Então, seja curado, né? Levanta-te, pega a tua maca e caminha. E isso é muito significativo, porque é como se, na nossa condição, nós somos os paralíticos, mas nós estamos querendo mudar. E aí, vem Jesus, nos abre os olhos, ou nos coloca de pé, né? Mas nós continuamos a ser a mesma pessoa, ou o mesmo espírito. E ele fala, pega a tua maca, ou seja, pega a tua bagagem espiritual. Ela continua com você. Mas ele fala, caminha. Caminha com ela mesmo, né? Então, para nós, é o recomeço. A bagagem espiritual, ela continua com a gente. Mas hoje nós temos a possibilidade de caminhar. Hoje nós temos a possibilidade de enxergar. E isso representa muito. Porque nós agora temos mais uma oportunidade de fazer diferente, de progredir, de caminhar para frente, né? Então, é isso que ele está falando. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação. É onde nós estamos caminhando. Pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Por isso, né, os Espíritos nos esclarecem. Fora da caridade não há salvação, né? Então, o homem é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. Isso é muito importante porque a gente pode estar pensando assim nesse exato momento, aqui, enquanto a gente faz esse estudo. Olha, errei muito no passado, fiz várias coisas erradas e, né, agora só me resta lamentar. Né, só me resta o arrependimento e aquilo ali te paralisa. Você não quer fazer nada. Né, você se lamenta por aquilo, conhece os erros, mas também não faz nada para alterar. E é muito importante compreender isso que está falando aqui. O homem é assim constantemente, ou seja, a todos os instantes. O árbitro, ou seja, o responsável da sua própria sorte. Ou seja, responsável pelo seu futuro. Pertence a abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenho de praticar o bem. Então, fiz algo, né, no passado, reconheci, estou arrependido. Agora é alterar as minhas ações, os meus pensamentos e voltar para o bem. É isso que nos está sendo esclarecido, que Jesus já tinha falado isso várias vezes, né? Tal a lei imutável, essa que é a lei imutável, em conformidade com a bondade e a justiça de Deus, né? Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspirarmos essa vontade, se o ampararmos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que lhe carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei,
tornamos-nos instrumentos da execução de outra lei também sua, a de amor e de caridade. Execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando de nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. É muito esclarecedor, né, essa parte. Então, é isso, né? É nós também praticando o bem e auxiliando aqueles que estão ao nosso redor, né? Não estamos derrogando as leis de Deus, não. Nós estamos executando as leis de Deus, né? Participando dela. É a lei de amor e de caridade, né? Em que Ele nos permite participar, como está sendo colocado aqui. Quando nós damos de nós mesmos. Né? Muito bonita essa parte. Bom, meus amigos, então fizemos a reflexão desse texto, muito bonito, né? Um texto muito esclarecedor para nós. Fica mais uma vez o convite para a leitura da obra O Céu e o Inferno, né? Essa primeira parte, né? Ela é muito, muito esclarecedora. Obviamente, na segunda parte também, onde tem os relatos, né? Os diálogos ali estabelecidos. Mas a primeira parte é a tese, né? Que Kardec formula a partir dos relatos obtidos. E é muito esclarecedor, muito. Então, agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos do plano espiritual, que nos permitiram estar aqui mais uma vez estudando juntos. Agradecemos a Deus. E fiquem com Deus. Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo.